Esther, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 13 e 14. A minha versão é a Nova Almeida, então pode ser que dê alguma diferença. Nos versos Esther 4, de 13 a 14, diz assim: Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: Não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque, se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas, quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Bom, irmãos, apenas uma contextualização. Esther viveu, no tempo do exílio de Israel, e Israel era dominada pela Assíria. O rei assírio da época era o rei Assuero, e aqui o general do rei Assuero, chamado Amã, tinha tramado um plano e conseguido que o rei assinasse esse decreto da morte de todos os judeus dentro do Império Assírio. Então aqui Mordecai, que é o tio de Esther, faz um apelo a Esther para que ela intervenha em favor do povo judeu, de acordo com a posição dela de rainha. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti, Pai, rendemos toda honra, glória, louvor e adoração. Pai, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é eficiente, é eficaz. O Teu Evangelho é perfeito e gracioso. Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo, abra nossos corações. Ó Deus, capacita-nos. E, ó Deus, a capacitação só vem de Ti, só vem do Teu Espírito Santo. Pai, ninguém se converte por si mesmo, mas tudo vem de Ti. Por isso, Pai, suplicamos a Tua misericórdia, a Tua graça. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, na semana que vem teremos um importante feriado, o Carnaval. Nesses 4 ou 5 dias, as pessoas extravasam tudo o que podem. Elas bebem, brincam, correm, pulam, se enlouquecem o máximo possível. As famosas escolas de samba consideram que o ano é de fevereiro a fevereiro. Não é de janeiro a janeiro. Isso quer dizer que o carnaval é o centro da vida dessas pessoas. Elas recebem, as escolas de samba, recursos públicos para fazerem o melhor espetáculo possível de acordo com seus ganhos. As bandas ficam o ano todo ensaiando, compondo sambas enredo que sejam relevantes para o momento. Os sambistas e as sambistas trabalham duro para pagar as fantasias que as escolas mandam fazer nas melhores costureiras. Tudo é extremamente ensaiado para que, na hora e dias certos do carnaval, o desfile seja perfeito. Depois disso, o ano é considerado encerrado. E uns 15 dias depois do carnaval, começa a preparação para o próximo carnaval. A festa do Carnaval é uma das mais importantes para o Brasil, sem dúvida. Em todas as capitais do país existem blocos de rua e festa. Em Salvador, a Prefeitura desembolsa com o Carnaval cerca de R$1.200.000 apenas com cachê de cantores mais famosos. Em Belo Horizonte, existe um bloco que é considerado o maior carnaval da cidade, e esse bloco movimenta cerca de 800.000 pessoas pela rua Curitiba e Guaicurus. Em toda essa folia, o objetivo é a diversão. Diversão, para o mundo, significa fantasias quase pornográficas, muita bebida alcoólica, muita droga e muito sexo. Aliás,
Os meses de outubro, novembro e dezembro são os meses de maior taxa de natalidade no Brasil, refletindo o ambiente de sexo livre que ocorre nas ruas brasileiras. Esta festa é reconhecida no mundo inteiro como a mais importante do Brasil. O livro de Esther é uma narrativa sobre o início da comemoração de uma festa muito importante para os judeus. Esther, assim como Esdras e Neemias, os livros antecedentes a Esther, se passam no exílio do povo de Deus. Vários profetas também viveram nesse tempo, como Abacuque, Daniel, Zacarias, Naum, Ezequiel e outros. A festa de Purim, estabelecida em Esther, diferentemente do carnaval, é baseada num grande ato de salvação de Deus sobre a nação de Israel. A história do livro de Esther, bem ao contrário do carnaval, mostra que o pecado não pode ser cometido livremente. Ele traz consequências graves. Porém, mesmo que o povo de Deus sofra pelo pecado, Deus é misericordioso e transforma a punição em bênção. O nosso primeiro ponto é o pecado e o controle de Deus. Após o exílio de Israel no Egito, quando estes serviram de escravos a Faraó, a nação de Israel saiu em marcha triunfante para conquistar Canaã. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel, e todos confiavam que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Quando o povo estava acampado para entrar na terra que seria Israel, um povo chamado Amalequita, os Amalequitas, atacaram o acampamento de Israel. O povo de Deus não tinha feito nenhuma provocação aos Amalequitas, não tinha feito nenhuma ordem de ataque de exércitos contra os Amalequitas. Eles atacaram Israel porque quiseram, porque achavam mais justo atacar Israel. Após esse ataque, Deus disse a Josué que os Amalequitas deveriam ser totalmente exterminados. Ou seja, Deus estava executando juízo sobre o pecado dos Amalequitas. Pelo fato de terem atacado Israel sem motivos, Deus disse a Josué que fizesse isso. Nenhum Amalequita deveria permanecer vivo. Porém, os exércitos de Israel julgaram que seria melhor que os Amalequitas fossem deixados vivos para que servissem de escravos em Canaã. Ao invés de exterminarem o povo, eles então o dominaram e colocaram seus homens e mulheres para serem escravos e fazerem um serviço pesado que existia naqueles tempos. Israel desobedeceu à ordem de Deus. Depois de muito tempo, e ainda antes do tempo de Esther, o povo pediu a Deus um rei humano. Israel pediu a Deus, o rei dos reis, um rei humano. O povo não havia compreendido que Deus é soberano sobre as coisas. As demais nações tinham um rei, que era um chefe militar, político, econômico desse determinado povo. Então Israel disse, nós também queremos um rei, nós queremos ser iguais a todos. Deus já havia alertado a Moisés e ao povo, lá em Deuteronômio, que não seria bom que Israel tivesse um rei. Um rei significava uma casa real, ou seja, um palácio luxuoso, com muitos empregados, o que pesaria sobre o trabalho do povo. Além disso, o rei precisaria ter exércitos para proteger a casa real e a nação. Isso demandaria, além do dinheiro para pagar os salários, o pagamento dos soldados, uma quantidade de jovens impressionante. Os pais teriam que oferecer seus filhos para o exército. Isso separaria as famílias e causaria diversos outros problemas. Tudo isso está lá em Deuteronômio 24. Os sacerdotes e o povo já sabiam de tudo isso que ia acontecer. Porém, mesmo assim, o povo pediu um rei. Deus não negou o pedido do povo, até porque este pecado de Israel, esta rebeldia de Israel, deveria ser punida com todas as coisas relatadas em Deuteronômio 24. O povo elegeu a Saul com base em sua beleza. Ele era alto, ele era forte, ele tinha uma aparência muito boa,
ele poderia fazer frente, assim, de postura, a qualquer rei do Antigo Oriente Próximo. Porém, mesmo com a decisão do povo referendada por Deus, Deus executou seu juízo sobre o povo através dos mandos e desmandos de Saul. Saul foi um rei mau sobre Israel, governou de forma injusta e imprudente. Em uma dessas ocasiões, Saul estava defendendo o território de Israel contra os amalequitas. Isso mesmo, Josué e o povo deixaram os amalequitas como escravos, e cerca de 400 ou 500 anos depois, eles já eram uma nação com exércitos e dominava parte de Israel. Sim, isso é juízo de Deus sobre o pecado de Israel. Deus deu uma nova chance a Israel. Deus ordenou que Saul fosse até a nação dos amalequitas e destruísse aquele povo. Não poderia deixar um só sequer. Era a mesma ordem dada na época da conquista da terra prometida. Deus abençoou a guerra de Israel e eles saíram vitoriosos com facilidade sobre os amalequitas. Eles foram dominados mais de uma vez pela bênção de Deus, pelas tropas de Israel. Mesmo na terra prometida e mesmo com Saul, os amalequitas foram dominados. Porém, assim como Israel pecou na época da conquista, Saul também fez. O rei de Israel achou por bem deixar vivo o rei dos amalequitas e algumas pessoas da casa real, juntamente com alguns do povo. A casa real dos amalequitas passou a integrar a corte de Saul, e alguns do povo que permaneceram vivos foram colocados como escravos. Israel desobedeceu a Deus em 2 momentos da história de forma muito parecida. Agora, nos tempos de Ester, que nós estamos lendo aqui, Amã é descendente dos amalequitas. Ele fez com que o rei Assuero assinasse um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus. Sim, os amalequitas deveriam ter sido exterminados, mas agora é um amalequita que está exterminando o povo de Deus. Irmãos, essa triste realidade nos mostra que o autor do pecado é o homem. Foi Israel quem resolveu não obedecer à voz de Deus e não exterminar os amalequitas. Foi Saul quem decidiu manter alguns dos amalequitas vivos. O homem é quem executa o pecado. Nós somos os pecadores, ou seja, nós fazemos o pecado, nós transgredimos a lei santa de Deus. Somos nós quem mentimos, que faltamos com a verdade. Somos nós que invejamos o próximo, olhamos o seu carro, olhamos a sua casa, olhamos os seus bens e desejamos esses bens. Somos nós que fornicamos e adulteramos, olhamos para a mulher e o homem e temos desejos impuros. É o homem quem peca. Nós somos autores do nosso pecado. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia e amor, faz com que nosso pecado não passe impune. Isso quer dizer que Deus pune o pecado. Ele é justo e, por causa disso, é que Ele nos disciplina. E a disciplina só acontece por causa do amor de Deus. Se, irmãos, Deus não disciplinasse o pecado, não haveria como sabermos que o pecado é ruim. Se Ele não fizesse isso, não haveria justiça no mundo. A correção de Deus é para punir o pecado, baseada em sua justiça e amor. Israel estava em uma situação crítica no exílio por causa de seus pecados. Isso nos leva ao segundo ponto, o controle sobre os ímpios. Essa é uma verdade que muitos têm dificuldade de aceitar. Porém, ela é muito lógica. Deus tem o controle sobre todas as coisas e ações. E, por isso mesmo, Ele tem controle sobre aqueles que são rebeldes para com Ele também. Isso é lógico e, além de ser lógico, é verdadeiro segundo a Escritura. Deus pune o pecado humano e, na maioria das vezes, faz isso usando outras pessoas ou grupo de pessoas. É como uma cadeia de pecado. Lá atrás, como já sabemos,
Israel não exterminou o povo amalequita, desobedecendo à voz de Deus. Aquele povo tornou escravo dos hebreus. Ora, é interessante perceber como aquele povo se multiplicou e prosperou. Aquele povo que foi reduzido a centenas ou até dezenas de pessoas, em cerca de 400 anos, passou a ter um exército forte e numeroso, conquistar territórios e incomodar Israel. Deus dá bênçãos, irmãos, para toda a humanidade. Não importa se são ímpios ou são seu povo. A prova disso é que o sol, ele não nasce só para a igreja, ele nasce para todos. A água está no planeta para todo ser humano desfrutar dela. Os animais estão na criação para que qualquer grupo humano possa domesticá-los e usá-los e se alimentar deles. Veja, irmãos, a criação de Deus é uma bênção para ímpios e justos. Não há distinção. Da mesma forma, a providência de Deus, ou seja, o que é a providência de Deus? A sua ação de sustentar todas as coisas. A providência de Deus abençoa a todas as pessoas. O sol nunca parou de brilhar e iluminar o dia. A lua circula ao redor da terra, provocando as marés. A nossa vida e a vida da criação não para, ou seja, a vida sobre o planeta tem continuidade. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a origem da vida ou o que mantém a vida em funcionamento no planeta. Claro, nós alimentamos, temos luz solar, temos ar para respirar, temos outras coisas necessárias para que possamos viver. Porém, isso diz respeito à possibilidade da vida e da sua manutenção. Isso não responde à origem ou motivo da vida. Essas coisas só são respondidas pelo cristianismo bíblico. Ou seja, nas Escrituras encontramos as bênçãos e as maldições que explicam o que está acontecendo hoje, em 2022, explicam o que aconteceu na época de Esther. Veja que Deus não teria sido injusto se tivesse exterminado todos os seres humanos há muito tempo atrás, por causa do pecado. Por exemplo, quando Adão pecou, Deus disse que ele merecia a morte, mas Deus não deu a morte física para Adão. Pelo contrário, Deus deu a pior morte de todas, que é a morte espiritual. Era muito melhor para Adão ter morrido fisicamente e continuar seu relacionamento com Deus. O homem herda o pecado de seu pai, e todos nascem em pecado. Não há um que não peque. Nos tempos de Noé, o pecado era tão grande e terrível que Deus exterminou toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Veja que Deus já exterminou toda a raça humana em Noé. Deus ordenou que Israel exterminasse os amalequitas, porque é Ele quem sabe o que é melhor para o homem. Por mais estranho que para nós pareça um decreto desse, por mais estranho que pareça Deus falar uma coisa dessa, era o melhor para Israel. Deus já exterminou toda a raça humana no dilúvio, em punição pelo seu pecado, porque Israel não poderia fazer o mesmo com a ordem de Deus sobre os amalequitas? Veja que, em tudo isso, em todas essas coisas, estamos vendo o controle de Deus sobre os ímpios. Deus, outrora, executou juízo sobre todos os ímpios de uma vez só, em Noé. Outra aplicação do controle de Deus sobre os ímpios é que, através dos próprios ímpios, Deus pode executar sua justiça. Veja a situação que a geração de Mordecai e Esther estavam passando. Eles estavam num exílio, eles estavam longe da sua terra, estavam no meio de um povo estranho, estavam no meio de uma cultura estranha, de uma língua que eles não sabiam. Os assírios tinham costumes e cultura pagã, totalmente diferente do remanescente fiel de Israel. Eles praticavam todas as abominações que Deus ordenou que Israel não fizesse, como sacrifício de animais impuros, sacrifícios de pessoas, sacrifício de crianças, os assírios faziam. Tudo isso, irmãos, é abominável a Deus, é um pecado terrível.
A Síria e Babilônia estavam sob o juízo de Deus por causa de seus pecados. Porém, a Síria e Babilônia foram usados como ferramenta de Deus para ajuizar Israel. Alguns profetas do Antigo Testamento ficavam criticando e perguntando a Deus por que Deus fez do jeito que ele fez. Abacuque, Jonas, Naum e outros ficavam se perguntando por que Deus, você fez desse jeito? Todos eles encontraram a resposta. Deus tem controle sobre os ímpios e estava punindo o pecado do seu povo. Agora, Mordecai e Ester estavam no exílio babilônico e Deus estava novamente punindo o pecado de Israel. Amã, o amalequita, tramou a morte de todo o povo de Deus. Israel deveria ter ouvido a voz de Deus no passado, deveria ter exterminado os amalequitas. Foi um erro de Josué e dos exércitos de Israel na época da conquista, e foi um erro de Saul na monarquia, não ter ouvido a voz de Deus. Agora, um amalequita estava colocando o povo de Deus em xeque. Porém, isso não abala a fé de Mordecai, que sabe que Deus pune o pecado do seu povo, mas também Deus é misericordioso e faz o bem para aqueles que são seus. O terceiro ponto, então, é o favor de Deus para com os seus. Quando lemos os profetas que viveram no exílio, ou depois do exílio, como Daniel, Abacuque, Ageu e Malaquias, percebemos que o remanescente fiel de Israel, mesmo depois de tantas bênçãos, não entendeu bem a mensagem de Deus. Deus, com o exílio, estava ajuizando a nação por causa do seu pecado. Era esta a simples razão para o exílio, o juízo sobre o pecado. Israel, ao que parece, entendia que Deus tinha que dar bênçãos automáticas para o povo. Não é assim, irmãos. Uma coisa muito importante que temos que saber é que a história é vivida pelos homens. Ou seja, os acontecimentos que acontecem no tempo, a história, é manchada pelo pecado. A Bíblia, por narrar fatos históricos, mostra o pecado. Alguns pensam que a Bíblia mostra somente pessoas santas, no sentido de não cometerem pecado. Isso é um grande erro. Todos os personagens humanos retratados na Bíblia, exceto o Filho de Deus, são pecadores. Todos, sem nenhuma exceção, pecaram e dependem da misericórdia de Deus. E a aplicação é importante, é agora. A aplicação disso é agora, na Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, agora em 2022. Não pense, meu irmão, que ninguém aqui é santo no sentido de não cometer pecado. Muito pelo contrário, a igreja é para aqueles que estão doentes, não para aqueles que pensam que estão sãos. Todos aqui cometem graves pecados. E veja que, mesmo pecando, Deus está conduzindo a sua igreja. Foram cometidos muitos pecados aqui nessa igreja. E, com certeza, Deus trouxe juízo, assim como trouxe juízo a Israel. Porém, meus irmãos, aqui nós, 20 pessoas aqui, estamos aqui agora, na igreja, em 2022. Deus traz o juízo sobre o pecado, trouxe sobre o pecado de Israel e traz juízo sobre o pecado hoje em dia, traz sim, de diferentes formas. Porém, assim como mostra Mordecai, quem sabe nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá para intervir nessa situação difícil em que nós encontramos. Apesar de todos os obstáculos que nós, pessoalmente, em termos pessoais, temos enfrentado, Deus tem sido conosco. Veja que Deus age com misericórdia e graça sobre todos nós. No dia a dia, temos basicamente duas formas de pensar, negativamente e positivamente. Por exemplo, ontem, sábado, os homens da igreja vieram aqui, e fizeram a manutenção do prédio, plantaram as mudas,
podaram a grama aqui de trás, né? Fizeram uma série de manutenções no prédio da igreja. Colocamos quadro nas salas, né? Terminamos a poda da grama, movemos algumas pedras que estavam ali fora, arrumamos algumas salas. Irmãos, existem duas formas de ver as coisas. Puxa, que bênção que foi o dia de ontem. Deus abençoou que não choveu ontem. Não estava muito calor, não houve acidentes, foi tudo uma bênção ontem. A outra forma é, nossa, mas que serviço, esse serviço ficou deixando a desejar. Veja como os homens não conseguiram fazer nem a metade do que prometeram. Veja quanta gente não veio ontem. Irmãos, em nossas vidas, nós devemos ter fé em Deus, assim como Mordecai. Ele está fazendo as coisas de acordo com seu bom propósito. Veja o chamado de Mordecai para Esther. No verso 14. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas, quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Mordecai tinha uma fé que Deus não faz nada em vão. Deus usa até as mínimas coisas para guiar a história, para o bem do seu povo. Deus transformou o mal gerado pelo pecado de Israel, pela desobediência em exterminar os amalequitas, em bênção e livramento. Se tem uma coisa que podemos perceber no Antigo Testamento, é a misericórdia e a graça de Deus sobre o povo pecador. Deus colocou, Deus mesmo, Esther no mundo. Deus mesmo fez Esther a mulher mais bonita de todo o Império Assírio. Deus mesmo a colocou ali, na corte real, para que pudesse intervir pelo seu povo. É isso que Mordecai está dizendo a Esther. Mulher, Deus te colocou aí para que você intervenha na situação, para que você vá até o rei e salve o povo de Deus. E assim como Deus fez com o remanescente de Israel, Deus faz aqui com o remanescente da Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá. Irmãos, Deus nos colocou aqui nessa igreja, com esses irmãos, nessa situação, nesse bairro, nesse ano, para que nós façamos o que Ele nos ordena. Esther fez o correto. Esther orou, jejuou e foi cumprir sua missão. Nós devemos fazer o mesmo. Por fim, a mensagem de Esther é muito próxima do Novo Testamento. Apesar do livro de Esther ser possivelmente um dos menos citados no Novo Testamento. Talvez esse fato deriva do livro ser a origem de uma das festas judaicas, o costume deixado de lado pela igreja. A festa de Purim, para o povo judeu, simbolizava a salvação de uma morte certa, tramada pelo inimigo. O enredo redentivo é bem claro no livro. Deus salvou o povo das consequências do seu pecado pela vida de Esther. Irmãos, a obra de Cristo pode ser vista de forma muito clara em Esther. Deus interveio na história do povo, colocando Esther em um lugar que não deixava a linhagem da promessa ser exterminada. Esther, podemos concluir, é um tipo de Cristo, ou seja, é um exemplo de Cristo no Antigo Testamento. Uma judia que interveio em favor do povo de Deus, para que o povo de Deus não fosse exterminado para sempre da face da terra. Porém, a obra de Cristo é muito mais perfeita e muito mais eficaz do que as ações de Mordecai e Esther. Cristo salvou os seus santos de uma vez por todas. Não há qualquer ameaça para aqueles que foram salvos em Cristo. Conclusão, irmãos. Deus está com o controle da história em suas mãos. Ele governa sobre tudo o que acontece e pune o pecado dos homens. Mas, apesar dessa mensagem dura, a mensagem de graça é muito maior. Deus é um Deus de misericórdia e amor,
e transforma a maldição do pecado do seu povo em bênção e redenção. Aplicações. O texto nos mostra que o pecado do povo não passa impune. Irmãos, não devemos viver uma vida de pecado. Não podemos viver como se fôssemos do mundo, porque o chamado para a igreja é viver como peregrina. O que é um peregrino? É aquele que está num lugar só de passagem. Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Deus puniu Israel com o exílio e Mordecai e Esther estavam em terra estranha por causa do pecado do povo. Deus pune a igreja por causa do seu pecado. Irmãos, me entendam. É claro que nós vamos pecar, pois a nossa natureza ainda é quebrada. Só quando Cristo voltar que o pecado vai ser extinto da terra. Porém, como disse o apóstolo João, quando pecarmos, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Segunda aplicação. Apesar de não entendermos muito bem, porque é difícil mesmo de entender, Deus está no controle dos ímpios. Deus pode e utiliza os ímpios para executar juízo sobre o pecado humano, inclusive sobre aqueles que são do seu povo. Deus tem tudo sob o seu controle, e nenhum pássaro voa sem que ele assim o queira. Irmãos, para a pessoa que não é povo de Deus, isso é duríssimo. Mas para nós que somos povo de Deus, isso é um descanso, porque sabemos que sofrimento tem fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Terceira aplicação. A mensagem do livro de Esther é que Deus é misericordioso. Deus é bom, Deus é gracioso para com o seu povo, mesmo com o seu pecado. É claro que o nosso pecado gera consequências, e algumas delas muito dolorosas, algumas delas são para sempre. Porém, Deus tem a história nas mãos, e mesmo quando parece impossível, Ele transforma juízo em bênçãos. Descanse em Cristo, porque Ele é o maior e mais perfeito sinal da graça e misericórdia de Deus sobre o seu povo. Ele nos deu uma salvação muito maior que a dos tempos de Esther. Quarta e última aplicação. O profeta de Deus, ou seja, o mensageiro de Deus, Mordecai, confrontou e convocou Esther para que ela agisse, para que ela fizesse alguma coisa pelo povo de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus está convocando a Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá da mesma forma. Deus te colocou aqui com propósito. Nenhum de nós está aqui à toa, no vento. Ninguém está à toa aqui. Todos nós temos dons e podemos servir a Cristo, servir aqui na igreja. Esther respondeu da forma correta. Ela jejuou, orou e foi cumprir sua missão, foi trabalhar para Deus. A palavra de Deus está confrontando a todos e todas daqui da igreja a terem a mesma atitude que Esther. Vamos orar. Senhor Deus, Tua graça, Pai, é maravilhosa, ó Deus, é indizível. Ó Deus, não podemos ter a dimensão da Tua graça, Pai, porque somos humanos, somos pequenos, somos falhos, não conseguimos, ó Deus, mensurar o tamanho da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Ó Deus, te agradecemos, Pai, porque mesmo com o nosso pecado, e mesmo com o pecado de toda a humanidade, o Senhor continua sustentando e provendo bênçãos para todos. Ó Deus, agradecemos a Ti por isso, Pai. Agradecemos a Ti pela Tua graça e misericórdia. Ó Deus, confronta nossos corações com esse chamado de Mordecai, Pai. Com esse chamado do profeta Mordecai. Ó Deus, assim como Esther, Deus nos colocou em um lugar, em um tempo, em uma igreja, com dons, Pai, com oportunidades. Senhor, nos incomoda, Pai, envia o Teu Espírito Santo, Pai,
para que, ó Deus, possamos trabalhar com esses dons, Pai, para o crescimento e para a glória do Teu reino. Em nome de Jesus oramos, Pai, certos, ó Deus, que o Senhor nos atenda. Em nome de Jesus.